Então nós vamos agradecer a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao podcast 3 Pontos de Prosa, um espaço de conversa, reflexão e construção de ideias que fortalecem a vida, a fraternidade e o conhecimento. Aqui nós não buscamos respostas prontas, buscamos boas perguntas, boas histórias e boas consciências. Hoje recebemos um irmão muito especial, que é o irmão Charles Wellington, um maçom com ampla experiência dentro da ordem e que neste ano trouxe reflexões importantes em suas palestras e vivências. No ano passado, esse ano, ele trabalhou muito visitando o estado todo, trazendo muita informação para todos. Hoje nós vamos falar sobre uma jornada de transformação, princípios e o verdadeiro significado de construir, o verdadeiro estudo maçônico, que é a construção do templo interior. Nós vamos assistir ao vídeo do nosso patrocinador, a Truver Investimentos, e a gente volta em poucos minutos para a gente dar sequência nesse bate-papo nosso tão bacana, meu irmão Charles Wellington. Então, assim, seja muito bem-vindo, para que a gente possa realmente ouvir de você, que você possa permitir a todos os nossos, posso dizer, telespectadores, né? Ouvintes, participantes, o nosso podcast 3 Pontos de Prosa, a gente faz questão de realizar ao vivo, mas lembramos que ele fica gravado e você pode depois assistir a hora que você quiser, o dia que você quiser. A gente vai preparar alguns cortes daqueles pontos, né, de perguntas e respostas, e cada um, a gente sabe que tem conteúdo muito, é um conteúdo muito rico e com particularidades, né? E eu tenho certeza que vai marcar muito bem, tá bom? Então, depois do nosso vídeo do patrocinador, eu vou deixar você falar. Perfeito. Brunão, com você. Para muitos, o futuro é apenas uma ideia, um lugar feito de sonhos, incertezas e expectativas. Para nós, o futuro é concreto. Ele toma forma todos os dias, guiado por escolhas estratégicas e impulsionado por aquilo que realmente importa para você. Transformar é o que nos move. Transformamos a sua experiência com gestão patrimonial, conectando cada decisão financeira a um propósito maior. Unimos uma visão global e estratégica, que vai do financeiro ao imobilizado, do Brasil para o mundo, garantindo que cada aspecto do seu patrimônio trabalhe a favor do seu futuro. Já vimos o futuro ser segurança, liberdade, experiências ao redor do mundo. É o encontro de gerações em torno da mesa, a descoberta de novos mundos, a construção de legados que transcendem o tempo. Por isso, na Truver somos movidos pela inteligência em investimentos e pela paixão por transformar. Estudamos o mercado, antecipamos movimentos e conectamos você às melhores oportunidades, sempre pensando em como levá-lo mais longe. Porque investir é mais do que números. É atitude, visão e impacto. Muito além da gestão patrimonial, existimos para criar significado, traduzir sonhos em conquistas e transformar planos em realidade. O futuro começa nas escolhas que fazemos agora. Na Truver, colocamos você no centro dessa transformação, mudando um legado que não apenas reflete suas conquistas, mas também uma vida extraordinária em cada detalhe. Truver Investimentos. Invista no que te inspira. Meu irmão Charles, mais uma vez é uma honra muito grande para nós recebê-lo aqui no podcast 3 Pontos de Prosa. Nós estamos no mês de julho, no mês que nós temos tem muita gente assistindo a gente, com certeza está lá às margens do Rio Araguaia, todo mundo falando desses ambientes maravilhosos. Mas a gente vai dividir esse fim de tarde com essa turma. E agora a palavra com você. Eu quero agradecer muito ao irmão José Maranhão pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a maçonaria,
um assunto que a mim é muito caro, para que a gente possa dizer um pouco sobre o tanto que esta instituição ela pode ser e ela é importante para o caráter humano, para a sociedade, para as pessoas, e o quanto que ela faz bem a nós, e o quanto que é importante que nós tenhamos o coração aberto para poder aceitar, aprender, crescer, evoluir com o que essa instituição tem a nos oferecer. Então, acredito que esse vai ser o ponto forte da nossa conversa hoje. E com certeza você, com a sua dedicação, com a sua disposição, sempre interagindo com o conhecimento, com a informação, né, com o conteúdo maçônico, o tanto que você apresentou isso né, para toda a estrutura, sendo os irmãos, as cunhadas, os sobrinhos, né, nós temos os demolês, né, as filhas de Jó. Então, assim, um universo formador de opinião, né? Isso é muito bom. E com certeza o seu conteúdo vai transbordar aí de boas ideias, de bons conhecimentos. Quero agradecer mais uma vez a Truver Investimentos, ao nosso patrocinador, Victor Arteaga e o Bruno, da Truver Investimentos, que patrocina este evento de hoje. Mas vamos então dar início às perguntas. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre origem e caminho maçônico. Irmão Charles, você é professor, você é formado em Química. Perfeito. Né? Então você fica à vontade para falar um pouco da sua formação profissional, mas a primeira pergunta, dentro do contexto maçônico, o que te fez dar esse passo, né? Como começou sua jornada na maçonaria? O que te fez dar esse passo inicial e em que momento você percebeu que não era apenas uma instituição, mas um caminho para uma transformação pessoal? Muito bem, então vamos lá. Como você disse, eu sou formado em Química, sou graduado pela UFG, isso já tem quase 30 anos, e desde então eu sou professor. Eu já há 34 anos atuando como professor na rede pública e na rede privada. E eu sempre gostei da docência, tanto assim que eu costumo dizer que quem não gosta não sobrevive esse tempo todo. Então você faz curso para ficar doido, porque as coisas têm ficado muito difíceis nos últimos tempos, muito complicado. Hoje dar aula é um desafio muito grande. E de Química? Sobretudo. E fiz algumas pós-graduações, alguns cursos ao longo dessa minha trajetória. Bom, maçonicamente, a minha ligação com a instituição, ela começa oficialmente em 1992, quando eu iniciei na Ordem Demolei, isso como membro fundador do capítulo Goiânia, número 173, patrocinado pela loja Paz Universal. Então esse capítulo foi fundado e eu tinha um primo que já era demolei de outro capítulo e ele me indicou para iniciar lá. E ali eu comecei, fiquei um tempo relativamente curto, porque na idade, quando você atinge 21 anos, você chega à graduação de sênior e você não pode mais assumir cargos, funções administrativas. Mas foi um tempo suficiente para que eu começasse a gostar da instituição. E ali eu permaneci, e quem é demolei sempre será. Então, desde então. E aí, nesse meio tempo, eu estando lá como demolei, e toda reunião demolei, ela precisa de um maçom. E assim a gente começou... Como um coordenador. Exato, é o que a gente chama de presidente do conselho consultivo, os consultores e tal. E aí, nesse meio tempo, você começa, então, a fazer amizade com os tios maçons. Quando foi em 95, então eu já era sênior demolei, em 95 eu recebi o convite de um tio, né, da loja Paz Universal, para que eu pudesse iniciar na loja. Eu, como demolei, e o irmão Luigi também. Nós caminhamos juntos desde aquela época. Irmão Luigi Lobo. Luigi Lobo. Estava com 20, hein?
Eu estava de 22 para 23 anos. Menino, né? Novo, comecei novo. E aí, bom, a gente nem acreditava naquela época que pudesse ser aprovado. Mas deu certo, iniciamos, eu entrei na loja Paz Universal no dia 4 de março de 96. Então, agora em março passado, já fizemos os 30 anos, né? Nos tornamos membros remidos dentro da instituição. E aí, durante todo esse tempo, durante esses 30 anos de maçonaria, mais os 4 anos como demolei, eu fui percebendo, eu fui entendendo que a instituição ela é muito, muito grande. A instituição ela te dá a oportunidade, primeiro, de conhecer muitas pessoas de várias classes sociais, de várias formações, de vários grupos diferentes. E quando você está disposto a aprender, conviver com essas pessoas é muito importante. A maçonaria também te dá a possibilidade de crescimento moral, de crescimento espiritual, embora ela não seja, né, uma religião, mas ela te conecta aos saberes. E a maçonaria também nos permite, nos facilita atuar na sociedade de uma forma um pouco mais ativa e com um pouco mais de percepção do que é o correto. Eu acho que, quando você me pergunta em que momento que eu entendi que a instituição não era apenas uma instituição, e sim um caminho, né, de transformação pessoal. Eu acredito que todos nós que iniciamos na ordem, todos nós começamos um pouco com curiosidade. É até natural você ir para uma instituição que é tida como secreta, embora não seja totalmente, mas você começa com um pouquinho de curiosidade. Começando com um pouquinho de curiosidade, isso não é problema. Desde que essa curiosidade ela se transforme depois em algo maior, que é o que eu senti que aconteceu comigo. Isso quer dizer que foi a primeira grande mudança interna que você sentiu? Foi quando eu percebi que a instituição ela tinha o poder, a condição de me oferecer algo mais do que outras instituições que eu conhecia até então. Através da simbologia, através da ritualística, através da convivência. E ali também eu tinha a oportunidade de conviver num ambiente que eu considero um ambiente sadio. Tanto assim que hoje eu posso dizer com muita facilidade que mais de 90% de todos os relacionamentos, amizades que eu tenho são de dentro da maçonaria. Mas eu diria que desde a minha iniciação, desde o primeiro dia até hoje, tem uma frase que ela sempre fica na minha cabeça, em todos os momentos, eu procuro me inspirar muito nela, que é um pensamento latino bastante conhecido nosso, né? Que é o sic transit gloria mundi. A glória do mundo é transitória. Eu acho que isso aí tem me ajudado a entender, a compreender a grandiosidade de poder servir, sabendo que servir não é algo que você faz pensando no que você vai receber de volta, mas faz parte do seu trabalho de evolução, de crescimento. Então, acho que essa frase ela fica ressonando na minha cabeça sempre que eu tenho alguma coisa que eu preciso, em algum momento, decidir algo. Como você disse, né? A glória do mundo, ou seja, o que eu faço, o que eu construo aqui, todo dia está passando. Então é importante você a cada dia tá sempre preocupado em realizar alguma coisa. Eu te pergunto, considerando, existe algum símbolo ou algum ritual na ordem que mudou sua forma de ver a vida? Qual foi o maior desafio interno que você enfrentou na sua evolução maçônica? Para mim, que teve a oportunidade de ocupar uma função dentro da grande loja relacionada à parte ritualística,
que é um assunto que me é muito, muito querido e que eu vejo que é o grande diferencial que existe entre nós e qualquer outra instituição que possa receber pessoas. Eu creio que não há nenhuma cerimônia que seja mais simbólica, e eu conheço muitas cerimônias pelo meu tempo de caminhada, do que a própria iniciação. Uhum. Porque ali é naquele momento, é naquela cerimônia que nós somos apresentados à instituição e, ao mesmo tempo, é naquele momento ali na cerimônia que nós vamos receber a base daquilo que nós seremos dentro da instituição. É claro que não é possível você transmitir todo esse conhecimento de uma vez só, num dia só, num momento só. Mas quando você começa a assistir, e mais do que assistir outras cerimônias, você começa a refletir sobre elas e a tentar entender a fundamentação filosófica, a fundamentação espiritual, a fundamentação simbólica do que acontece ali, então você vê que a grande transformação nossa ela tem que começar a partir daquele momento. Degrau a degrau, se né? aquilo for feito bem, de forma bem consistente, se aquela cerimônia te marcar de forma consistente, você começa uma caminhada, diríamos, com o pé direito. Uhum. Então eu vejo que essa para mim foi a grande, ou talvez ainda é, como eu disse, eu já assisti cerimônias de praticamente todos os graus, né? Imagina, 30 anos. 30 anos, né? Grau 33, então eu já tive essa oportunidade, mas nenhuma cerimônia me é tão cara e me dá uma visão de crescimento tão forte quanto aquela. O restante é consequência. Entendi. É como se diz aquele ditado, né? A caminhada começa sempre no primeiro passo. Então, Primeiro passo. ali é o ponto importante. Você quando iniciou, né? Porque somos, né? Você já há 33 há mais tempo que eu, mas a gente se surpreende com cada momento, né? Porque para quem não conhece, não pertence à ordem, são os graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né, que é irmão, que é companheiro, Aprendiz. que é irmão, como é que é? Aprendiz, Aprendiz, companheiro e companheiro e mestre. Aí depois, quem quiser seguir, segue nos graus filosóficos do 4 ao 33, né? Meu irmão, o que é mais difícil? Entrar na maçonaria ou permanecer em evolução dentro dela? Antes de te dar essa resposta, eu fiquei devendo um ponto importante aqui em relação ao meu desafio interno enquanto evolução maçônica. Então diga. Eu resumiria isso em duas palavrinhas, que seria resignação e determinismo. Essas duas palavras, para mim, resumem os maiores conflitos, os maiores desafios que eu tive dentro da instituição. Porque muitas vezes há essa resignação de continuar a caminhada, mesmo achando às vezes que você tem que parar, mesmo às vezes querendo parar, mesmo às vezes entendendo que seria momento de dar um tempo, mas eu acho que não, porque a instituição é maior do que qualquer outra coisa, a instituição é maior do que qualquer pessoa, ela é maior do que eu, ela é maior do que você, maior do que, enfim, qualquer um de nós. Sim. Todos nós vamos passar, a instituição vai permanecer. Uhum. Então nós temos às vezes sim que aprender até com os problemas que a gente tem e resignadamente continuar a nossa caminhada. Nós não podemos estacionar nessa caminhada. Desapegar, deixar passar, respirar e deixar o tempo fazer o trabalho dele, porque o tempo é o grande professor. E esse determinismo também, né? Porque eu sou muito adepto da lei da chamada lei causa e efeito. Eu acho que tudo que acontece, tudo que nós fazemos não é em vão, e aquilo que você faz de bom, de ruim, isso de alguma forma isso vai voltar, isso vai ressonar, vai reverberar para você em algum momento. Então eu creio que essas duas palavrinhas para mim são muito importantes. Perfeito. Agora, entrar na maçonaria eu acredito que é uma coisa muito fácil. É muito fácil entrar para a maçonaria, é muito fácil ser admitido na maçonaria, é muito fácil você ser iniciado.
creio que no passado, muito tempo atrás, isso não era tão simples assim, mas hoje é. Agora, permanecer na instituição, e mais do que permanecer nela, entender o porquê que você está permanecendo, eu acho que esse é o nosso desafio. Esse é o desafio. Então, assim, eu acredito que nesses 30 anos que eu estou na instituição, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que entrou, e muitos que entraram assim com muita vontade, com muita força, e participando, e visitando, e querendo, e aí, de repente, quando você procura saber, o irmão saiu. Mas saiu por quê? Ah, me decepcionei. Se nós formos focar na pessoa, no maçom, no indivíduo, no irmão, você tem motivo para se decepcionar todos os dias, porque somos todos seres humanos. E eu não estou dizendo que o irmão está errado e que você está certo. O que eu estou dizendo é que nós não podemos nos focar na pessoa, nós não podemos nos focar no irmão. Não, nós temos que nos focar na instituição, naquilo que ela pode fazer de bom para nós. Então, eu creio que entrar na maçonaria é muito simples, é muito fácil, é algo muito tranquilo. Agora, permanecer nela atuante, trabalhando. E quando eu falo atuante, trabalhando, eu não estou falando em você ter um cargo de alta relevância, não. Eu estou falando de trabalhar lá na sua loja, trabalhar lá dentro da sua casa. Porque a nossa loja é a nossa casa, é ali que nós criamos o vínculo da fraternidade maçônica. Então é ali que nós temos que crescer. E quando você está ali dentro, quando você está trabalhando, quando você está, ativo, você está crescendo como pessoa. Então, permanecer na sua oficina, trabalhando, dando a sua contribuição, dando a sua participação, esse é o ponto mais importante. Iniciar é muito fácil. Aberto aos ensinamentos, porque no próximo bloco aqui eu vou te perguntar como é que a gente pode trabalhar essa informação, esse conhecimento, esse aprendizado simbólico, né, ritualístico, no nosso dia a dia de relacionamento. Porque o que você falou aí, muito importante, é que o ser humano, ele é movido pela emoção, né? Sim. Então nós temos uma emoção, nós temos um poder de decisão, e isso depende muito de como a gente recebe a pressão, como a gente recebe o não. E eu digo que pelos meus poucos 23 anos, você já tem 30, né? Então quando eu entrei você já tinha 7 de estrada. A gente percebe que todo dia é um dia novo mesmo, de Perfeito. fato, de aprendizado, que você tem que estar mais receptivo, e não tem jeito de você conseguir aprender mais se você não tiver o emocional aberto, receptivo, né? Vamos ver como é que está o nosso chat aqui, porque eu tenho certeza que já temos perguntas aqui para poder. Vamos lá. Cristiano Soares ao vivo, o Ciro Almeida ao vivo, irmão Délio, que é venerável lá da Aprendiz da Verdade, excelente podcast, 2 irmãos incríveis. Muito obrigado, irmão Délio, né? Tá puxando farinha pro nosso saco, né? Bom. A Silvana Maranhão, minha companheira e minha esposa, sempre muito incentivadora, tá aqui junto. Muito bem. Mas então, meu irmão Charles, nós vamos lá. No bloco 3, que a gente vai falar sobre princípios e vida prática. Como aplicar liberdade, igualdade e fraternidade fora da loja, né? O que diferencia um maçom apenas iniciado de um maçom consciente? Olha, como eu disse, eu fui formado inicialmente dentro da Ordem de Molay. A Ordem de Molay, ela se baseia em 7 princípios, que nós chamamos ali de 7 virtudes cardeais. E são 7 pontos básicos que todo demolei ele vai tentar seguir a sua vida com aqueles princípios: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, companheirismo, cortesia, fidelidade, pureza, patriotismo. São as 7 velas, as 7 joias da coroa da juventude da Ordem de Molay. E como esse ensinamento veio primeiro na minha vida, antes da maçonaria, eu tenho tentado levar
sempre levar esses ensinamentos, dentre os quais eu diria para você que uma das formas de aplicação direta desses outros 3 princípios maçônicos, liberdade, igualdade e fraternidade, ela começa pela cortesia. Pela cortesia, pela educação, pelo respeito ao irmão, pelo respeito à família do irmão, pela percepção de que cada um dos irmãos e dos seus familiares tem a sua importância, tem a sua relevância dentro da instituição e fora dela. E não é só com os irmãos, é com as pessoas que estão fora desse convívio. É no trabalho, é na igreja, é no bairro, é na rua, é na família. Então, esses princípios, esses 7, somados a esses outros 3, quando eles são bem aplicados, eu acredito que nós estamos, com toda certeza, aplicando, né, ou seja, sendo educado, cortês, prestativo, sempre disposto. Eu acho que é aquilo que todo irmão, no final das contas, ele acaba sendo, se ele, né, realmente levar para a vida dele aquilo que nos é ensinado lá. E aí você diz, né, o que diferencia um maçom iniciado de um maçom consciente? Eu resumiria numa palavra: atitude. Eu acho que a atitude é o ponto. Sem porque o maçom apenas iniciado, ele vai igualar, né, qualquer atitude no mesmo nível. Enquanto aqueles que aprenderam de fato alguma coisa, aqueles que querem usar a instituição para o bem, para a felicidade humana, para a felicidade própria e tudo mais, essa pessoa, ela vai sempre pensar antes de fazer. Na semana passada, estou num período de férias, e aí eu estava assistindo um filme, e ao final do filme apareceu uma frase, eu fiz questão de anotar essa frase, porque eu achei ela, para mim, ela é muito importante. Assim, ela me trouxe um ensinamento muito importante. Assim, quer saber do que uma pessoa é capaz de fazer? Veja o que ela já fez. Se aquilo que ela já fez servir para o bem, ela é capaz de fazer aquilo mais vezes. Se aquilo que ela fez não é para o bem, ela também é capaz de fazer aquilo mais vezes. Então, aquela outra frase muito conhecida, né? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Sim, eu acredito nisso, mas eu acho que a atitude, ela é o ponto mais forte. Aquela também que diz assim, que se você quer conhecer uma pessoa, dê uma... Também. Deu uma... Como é que fala? Deu poder, Deu né? poder. Mas eu acho que essa aqui, eu gostei muito dessa frase, eu fiz questão de anotar. Muito bom. Então, você quer saber do que uma pessoa é capaz? Observe o que ela já fez. Então, eu acho que todos nós, enquanto maçons, aquilo que nós já fizemos, nós somos capazes de fazer mais e melhor. Verdade. Ou mais e pior. Vai depender da nossa evolução. Deixa eu ver se tem mais alguma sugestão aqui. Vamos lá. Pandorinha e Telzinho, não sei quem são, deve ser convidado do irmão. Estou assistindo o irmão Charles aqui no Rio Cristalino, Mato Grosso. Olha aí. Estamos longe, hein? Estamos no acampamento, não te falei que tinha gente acampada na beira da praia? Aqui, ó. Pandorinha e Telzinho, estou assistindo o irmão Charles e o irmão Maranhão, tá? O irmão José Maranhão. No Rio Cristalino, Mato Grosso, estamos no acampamento da minha família. Obrigado pelo tempo de estudo. Coisa boa. Curta bastante aí. Lembra da gente. O Ciro Almeida, irmão Charles, mostrando sua capacidade e sabedoria. Parabéns. Tá puxando saco, hein, rapaz? Essa galera aqui tá doido. Pedro Batista, grande irmão Charles. Grande irmão Pedro. Que bacana. É isso aí. Lembrando a todos que o nosso podcast fica gravado. Você pode depois assistir. Você pode dar uma pausa, estourar uma pipoquinha, tomar um guaraná e volta e dar play, né? Volta naquele assunto que você mais gostou, naquela resposta que mais edifica, né, para você, porque é uma riqueza. Irmão Charles, você é bom demais no que você faz, viu? Vamos lá. Pelo amor de Deus. E você disse, tudo que você falou, na verdade, influencia em decisões, né? Então, a maçonaria influencia suas decisões pessoais e profissionais? Absolutamente. Como lidar com conflitos éticos, mantendo os princípios da ordem? Olha,
Às vezes eu sou perguntado, eu trabalho na área comercial, o irmão sabe, e você que é professor também, na verdade, é uma área comercial. Porque você imagina uma sala de aula com, sei lá, você deve ter uma sala de aula com 50, 60, 70 alunos, numa faixa de idade de 16, 17. essa idade é maravilhosa, né? Um jovem hoje, 16, 17, você é um herói, rapaz. Aí, e ele sabe que você é maçom, e eu fico imaginando que deve ser uma sala com a galera dessa idade. Chegou o professor... De vez em quando eles entram nesse assunto. Ele é muito bravo, depois você vai falar para nós, eu sou curioso também. E o nosso ouvinte é curioso para saber como é que você lida com isso, né? Eu acho que pode até fazer parte dessa pergunta aqui de você, como lidar com conflitos éticos, mantendo os princípios da ordem. Diz aí. Eu creio o seguinte, a instituição, a maçonaria, os ensinamentos, absolutamente sempre vão definir de alguma forma qualquer ação minha, qualquer atitude que eu faça em qualquer ambiente. Até porque o que eu costumo dizer em muitas palestras, eu levo para a minha vida, que é o seguinte, quando eu estou fazendo alguma coisa, e as pessoas sabem, né, que eu pertenço à instituição, eu não estou fazendo só no meu nome, eu estou fazendo em nome da instituição, de alguma forma. Sim, nós representamos a instituição, né? Eu acredito muito nisso, né? Quando as pessoas veem um bom maçom ou um mau maçom, é a instituição. Está vendo a instituição. Ou o contrário, exatamente. Então, para mim, isso é bem claro. Agora, mais ou menos o que eu já disse antes, né? Os conflitos éticos aliados aos princípios da ordem, eu acredito muito naqueles 2 pontos que eu disse, na resignação e no determinismo, mas eu adicionaria mais 2, que é a transparência e a verdade. As pessoas, elas veem nas nossas atitudes aquilo que nós somos de fato. Eu acho que não há como você querer transparecer alguma coisa fazendo diferente daquilo que você quer. Não é possível você agir de um jeito e querer ser visto de outro jeito. De uma forma duradoura é impossível, né? Ninguém consegue enganar. Você pode querer enganar, mas não engana muito tempo, toda a vida, né? Então, quando você age com naturalidade, você está agindo, você está fazendo, você está mostrando aquilo que você é, aquilo que você aprendeu. Eu esses dias vi uma outra frase. Eu gosto muito de observar essas frasezinhas de Instagram. Eu vi uma que eu achei muito bacana, porque minha avó foi uma grande professora na minha vida, muita coisa que eu aprendi com ela, inclusive fiz questão de deixar muita coisa anotada para eu nunca me esquecer. E aí ela sempre me dizia que ninguém consegue disfarçar muito tempo aquilo que é de fato. E aí eu vi uma frase esse dia que eu achei muito, muito fantástica, diz assim: nunca pergunte ao mentiroso por que ele mentiu, porque ele vai te contar uma outra mentira para justificar ela. Então, quando você age com verdade, e eu estou falando verdade, né, como transparência da alma mesmo, você está mantendo os princípios éticos da ordem. Eu acho que esse é o ponto importante dessa história. Então eu vejo isso assim, eu vejo dentro da instituição isso com muita naturalidade. As pessoas boas permanecem entre nós. As que não são muito boas dificilmente ficarão muito tempo entre nós. O que entre nós a gente conversa muito, né? Se o espírito de curiosidade te trouxe até aqui, retira-te. Meu irmão Charles Wellington, como é que você vê a maçonaria na sociedade atual, né? Nós vivemos um momento de tecnologia, um momento de mudanças, um momento que se fala muito de inteligência artificial, um momento de conflito eu digo de modelos, né, de formas, porque estudar a formação maçônica, o estudo maçônico, nós podemos dizer que ele é milenar, né? Acho que podemos dizer que ele é milenar. Os princípios são milenares, a instituição não, né? Isso, os princípios são milenares. Então, assim, são heranças, né? Sim. E como é que a gente consegue hoje, nesse mundo corrido, assim, o jovem maçom, você fala dos demolê, é importante demais essa escada que você
que você mostrou para nós aqui, a sua ascensão, e que foi de outros também, tendo a oportunidade de ter sido Demolei. Eu não fui Demolei, mas você ali como Demolei, imaginava já o degrau adiante, o outro degrau. Há 30 anos atrás, assim, era um outro momento de tecnologia, de informação. A gente recebe hoje, por exemplo, cada um tem uma televisão, um meio de comunicação na mão, a informação ela é instantânea, você não sabe se aquilo é verdade, ou aquilo está querendo jogar por um lado, para o outro. Mas a maçonaria ela tem uma linha, uma conduta, ela tem uma forma de levar para você uma informação precisa, porque desde quando ela foi constituída até hoje, ela não mudou, né? Ela te sustenta, ela te alicerça para o momento. Perfeito. Né? Eu percebo isso, que quando eu iniciei há 23 anos atrás, o que a gente hoje, no nosso trabalho maçônico, ritualístico, a essência é a mesma. Ou seja, a gente hoje lapidar o nosso eu interior hoje, e nós fizemos isso há 30 anos atrás, você está lapidando o seu eu interior. Então, o que eu quero dizer, para quem está nos vendo e ouvindo, o meu nível de informação há 30 anos atrás era X. O nível de informação de uma pessoa que a gente convida para entrar na ordem hoje, sobre a própria ordem, é muito grande. É muito diferente, né? Então, como é que você vê isso, né? Como é que a maçonaria hoje motiva a chegada de mais um membro? O que você tem de argumento para poder trazer para a nossa instituição mais pessoas que possam contribuir com que a gente possa tornar esse mundo melhor? Então, Aqui, ó, já vou emendar aqui, porque é muito amplo. Como atrair e preparar as novas gerações? Qual é o maior desafio da maçonaria no mundo moderno? Pronto. É uma pergunta aberta, aí dá para você falar meia hora ou mais. Olha, os princípios básicos da instituição, como você mesmo disse, esses não se modificaram, né? E acredito que não devem se modificar, porque é a base da instituição. A forma como o conhecimento ele é transmitido, ela também sofreu algumas modificações, mas a essência continua sendo a mesma. Agora, tem um ponto importante. Quando eu comecei há 30 anos atrás, e você e outros na mesma época, nós entrávamos na instituição basicamente crus, sem conhecimento, vamos dizer assim, filosófico, conhecimento da instituição, quase que nenhum. Uhum. Realmente nós entrávamos ali totalmente desinformados, o que não acontece hoje. Hoje qualquer pessoa, não precisa nem ir para o computador, basta pegar o celular, ele vai digitar e o que ele quiser descobrir de conhecimento ou de pseudo-conhecimento maçônico, ele vai encontrar isso no celular. Então o irmão hoje, quando ele começa, se ele quiser, com uma bagagem de conhecimento muito maior do que nós começamos. Está livre aí, né? Está livre. Está disponível. E talvez esse excesso de coisa no sentido de informação, seja até um problema. Mas esse irmão, ele entra muitas vezes achando que sabe muito. Agora, uma coisa que a gente precisa sempre observar. O verdadeiro ensinamento maçônico, o verdadeiro, vou chamar de amor maçônico, amor à instituição, ele só acontece na convivência. A gente sabe que existem algumas maçonarias fakes aí, inclusive maçonaria de internet, que você é iniciado virtualmente, coisas dessa natureza. Você pode disponibilizar o conhecimento maçônico pela internet.
Tem tudo hoje. Mas você não vai fazer a pessoa entender e compreender a verdadeira essência da instituição. Essa só vai acontecer na convivência. Uhum. Tanto assim que tem casos que você deve ter na sua loja, tem na minha e tem em tantas outras lojas. Aquele irmão que começa, que inicia, que quase não participa, que vai muito pouco à loja e lá de vez em quando ele chega ali, ele fica totalmente perdido no meio dos demais. Uhum. Ele tem o conhecimento, ele tem o grau, ele tem a informação, ele tem o ritual, mas ele não tem o que é o mais importante, a convivência. Então, a nossa instituição, ela jamais ela vai conseguir, de forma que não seja a convivência, o estar junto, nós não vamos conseguir fazer ninguém entender maçonaria se não for dessa forma. Uhum. Por isso que, muitas vezes, não é o iniciar, não é o mais importante, é o que eu disse lá atrás, é a convivência, é estar junto, é participar, é viver a instituição em si. Então, como é que nós vamos atrair pessoas que têm esse conhecimento virtual para dentro da instituição, esses jovens ou não tão jovens assim? Eu acredito que é mostrando para eles verdadeiramente o que a instituição é. Uhum. Que não é um conjunto de informações escritas no ritual. Isso é apenas uma parte. O que é o importante é estar próximo, é viver a fraternidade maçônica, é viver o ambiente maçônico sadio, fraterno, um ambiente que faz bem à nossa família. Né? Eu sei que você teve essa oportunidade, e eu também, de criar os filhos dentro de um ambiente maçônico que você tem a total tranquilidade de deixar os filhos ali. Segurança, né? Exatamente. Assim, o que você... A sociedade, às vezes, nos questiona, porque, como você falou, a maçonaria, ela não é secreta, né? Sim. Ela é discreta. E os nossos amigos do nosso meio social, do nosso meio de trabalho, do nosso convívio familiar, que não pertence à ordem, eles às vezes eles questionam por que a gente não mostra para a sociedade muito mais do que nós realizamos. Porque, de fato, a maçonaria, nós nos unimos, como você disse, a gente só percebe o quanto é edificante, né, estar e pertencer à ordem, e quando você percebe que você está reunindo as energias para fazer, por exemplo, um trabalho social que a gente gosta muito de fazer, mas a gente parece que ainda não está muito animado em divulgar isso. Por que isso? Por que hoje nós, com tanta tecnologia, será que a sociedade não entenderia melhor a ordem? Não nos compreenderia melhor, sabendo que, caramba, o maçom... Porque existe muitos dizem assim, não, você quer ficar rico, entra para a maçonaria, né? Sendo que nós nos unimos, sim, para poder, de fato, apoiar a família do irmão, apoiar numa orientação profissional, até numa parte financeira, não é dando nada para ninguém, é a gente podendo... Proporcionando. Cada um proporcionando um apoio dentro da possibilidade de cada um, né? Por exemplo, na época da pandemia, nós fizemos esse exercício, né? Nós nos unimos e nós conseguimos ajudar, apoiar muitas famílias lá na ponta com o nosso trabalho social, né? Nós não fizemos isso para ganhar parabéns, não. Nós não fizemos isso para dizer que a gente faz um trabalho social, não. Nós fizemos isso porque é o nosso princípio, né? É a nossa formação. Mas a gente não divulga isso. Você não acha que seria importante a gente falar mais sobre isso? Ou só o fato de estar fazendo já é dizer que nós conseguimos ser edificadores do bem? Eu costumo, em algumas palestras, tem uma palestra em específico onde eu falo sobre a grandeza da maçonaria enquanto instituição. E aí eu costumo dizer o seguinte: nós temos irmãos que têm o hábito de levantar assim, uma mensagem saudosista. E eu costumo dizer que aqueles irmãos saudosistas que dizem que a maçonaria antigamente fazia muito, hoje a maçonaria não faz nada, eu desafio
Eu desafio qualquer irmão a provar que isso é uma verdade. E eu vou dizer por quê. Vou falar no contexto de grande loja, que é um contexto que eu conheço. Hoje, né, com a loja que vai ser aberta agora, nós somos 130 lojas. Que foi, né? Que foi aberta, né? 130 lojas em funcionamento. Núcleo Fraterno 170. Não, 74. Ah, é 174. 74. Puxa. A 170 é Grão-Mestre Antônio Irmão Batista Cid de Oliveira. Nós vamos convidar o irmão Cid aqui para o nosso podcast 3 Pontos de Prosa. Irmão lá do Núcleo Laboratório, né? E aí, um ponto que eu costumo dizer. São 130 lojas dentro do contexto somente da grande loja do estado de Goiás. Ativas. Ativas. Né? É porque é um número, só para o pessoal entender, o número 174 da última loja que foi formada, é que lá não pode, uma loja que uma vez funcionou, você não repete a numeração. Repetir o número, exatamente. Muito bem. Desculpa te cortar. Não, tranquilo. Mas aí, você pensa bem, se cada uma dessas lojas fizer uma ação social por mês, e a gente sabe que fazem até muito mais do que isso, olha a quantidade de pessoas que nós atendemos. E eu estou falando uma ação social pequena, fora de grande vulto. Agora vamos pegar isso aí e vamos incluir o Grande Oriente do estado de Goiás, vamos incluir aí o Grande Oriente Independente, vamos incluir as outras potências no Brasil e no mundo afora. A força da maçonaria hoje eu vejo como sendo, talvez, enquanto instituição, a instituição que tem um potencial, uma energia potencial absurdamente grande. Não, e ela atua. Isso, e assim, gosto muito de dizer, no contexto que você está se referindo, que também nós, é muito importante todo mundo saber, porque nós temos os nossos telespectadores aí que não fazem parte da ordem. A instituição, a maçonaria é a única instituição no mundo que congrega todos os credos. Todos. Isso. Né? Faz parte dessa força tamanha que a gente pode reunir. Então, eu vejo assim que a nossa força, a nossa capacidade de ação, ela é muito, muito ampla. E nós já tivemos muitas e muitas provas disso, né? Você falou a respeito das lives e as campanhas que de vez em quando nós temos aí para alguns irmãos. E as campanhas, nós temos lojas aqui dentro de Goiânia que prestam uma assistência integral a instituições, a creches, a grande loja realizou nos 3 anos que passaram aquela corrente do bem. Corrente do bem, que foi assim uma ação que só no último ano foram mais de 20 mil pessoas atendidas. Muito importante. Então, assim, a nossa capacidade de ação ela é muito grande. Talvez eu imagino que a própria sociedade ela tem mais visão da grandeza e do potencial da maçonaria do que os próprios irmãos, do que a própria instituição em si. Mas eu creio que o grande desafio que nós enfrentamos perante a sociedade não é nem tanto a divulgação, mas é mostrar para a sociedade, e talvez mostrando isso a gente consiga até mais pessoas para o nosso lado, para o nosso meio, e as lojas do interior têm muito esse desafio, porque existe um embate religioso muito, muito forte, mas é mostrar para as pessoas através da ação, não através de palavra. Palavra fica solta no ar, mas através da ação, o que nós temos a capacidade de eventualmente fazer. Você falou da corrente do bem, e eu acompanhei muito bem esses 3 anos de corrente do bem. Você participou da gestão, 3 anos como grande primeiro vigilante, né? Você rodou o estado inteiro ministrando as palestras. E a gente percebeu o tanto que os irmãos, nas lojas de interior, principalmente, onde eu digo, aqueles lugares onde as pessoas geralmente têm uma certa restrição por causa da igreja, do padre, do pastor e tal. Mas a grandiosidade das ações que foram realizadas nos interiores, nas cidades, foi assim, de mostrar para as pessoas o que realmente é a maçonaria. A essência da realização. Gosto muito desse assunto quando você quer reunir pessoas dispostas a realizar uma ação social. Porque, assim, nós estamos de passagem aqui, nós temos um ciclo, né? Um ciclo de vida, nascer, crescer,
desenvolver, e aí a gente sabe, né, bem como que é a sequência disso, e isso é tão rápido, e porque a gente precisa participar mesmo de fato, e deixar de lado, às vezes, uma crença, um credo, que impeça você de contribuir com a sua formação, com o seu conhecimento, com a sua capacidade adquirida ao longo da sua dedicação, do seu trabalho. Né? E isso faz parte do ensinamento maçônico. Mas eu fico pensando, nós temos, às vezes o futebol é um momento de descontração, de alegria, mas às vezes as pessoas, poxa, um agride o outro por causa de uma bandeira, né? É uma bandeira vermelha, é uma bandeira verde, para não falar nome de time nenhum. Mas mata assim, e morre por ele isso. fala assim, não, hoje vai jogar o verde contra o vermelho. Não, eu sou verde, eu sou vermelho, não. Então, a gente entende isso, porque é do coração, é da razão, é da escolha. E eu acho que para você poder um pouco tirar desse fanatismo, seria o trabalho de doação, o trabalho de participação social, o trabalho de ajudar quem precisa. Não é precisar você dar alguma coisa, não é você doar uma informação, um conhecimento. Então, meu irmão, eu fico vendo assim, eu admiro você, do tanto que você, muito ocupado, né, com o seu trabalho profissional, e você, nesses 3 anos que você participou da gestão, você rodou esse estado inteiro, levando informação, levando conhecimento, e a gente sabe o quanto isso edificou, né? Eu costumo dizer que esses três anos, essas visitas... Oh, chegou pão de queijo aqui, ó. Aqui, Bom demais. Fazer um cafezinho para nós. Né? Então, esses 3 anos de andança aí por Goiás, eu acredito que ter participado, ter feito palestra, ter colaborado foi muito bom. Mas eu acho que, para mim, como indivíduo, como maçom, como pessoa, melhor foi ter tido a oportunidade de conhecer os irmãos. E quando eu falo conhecer assim, de fato, é ter tido a oportunidade de sentar, de conversar, de aprender essas diferenças, muitas vezes regionais, que existem, porque para mim ficou muito mais forte uma coisa que eu também carrego comigo, né? Que aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Então as nossas convicções enquanto maçom, as convicções que a instituição nos oferece do bem coletivo, elas são muito mais importantes do que qualquer opinião que eu possa ter a respeito desse ou daquele assunto. A hora que nós entendermos isso, aí eu estou falando amplo na sociedade, nós vamos evoluir demais, nós vamos crescer muito. Com certeza. Vamos pedir para rodar a mídia do nosso patrocinador, da Truver Investimentos, enquanto a gente toma um café e come um pão de queijo aqui, então, né? Vamos lá. E aí a gente... Brunão, tá no jeito aí para rodar a Truver? Então, porque nós vamos para o 5º bloco e para a gente poder, né? Já vou te soltar a pergunta aqui, você vai dizer para nós, se você tivesse que resumir a maçonaria em uma frase, qual seria? Você vai responder depois que a gente vê a propaganda do nosso patrocinador. Manda lá, Brunão. Para muitos, o futuro é apenas uma ideia, um lugar feito de sonhos, incertezas e expectativas. Para nós, o futuro é concreto. Ele toma forma todos os dias, guiado por escolhas estratégicas e impulsionado por aquilo que realmente importa para você. Transformar é o que nos move. Transformamos a sua experiência com gestão patrimonial, conectando cada decisão financeira a um propósito maior. Unimos uma visão global e estratégica, que vai do financeiro ao imobilizado, do Brasil para o mundo, garantindo que cada aspecto do seu patrimônio trabalhe a favor do seu futuro. Já vimos o futuro ser segurança, liberdade, experiências ao redor do mundo. É o encontro de gerações em torno da mesa, a descoberta de novos mundos, a construção de legados que transcendem o tempo. Por isso, na Truver somos movidos pela inteligência em investimentos e pela paixão por transformar. Estudamos o mercado, antecipamos movimentos e conectamos você às melhores oportunidades, sempre pensando em como levá-lo mais longe. Porque investir é mais do que números.
É atitude, visão e impacto. Muito além da gestão patrimonial, existimos para criar significado, traduzir sonhos em conquistas e transformar planos em realidade. O futuro começa nas escolhas que fazemos agora. Na Truver, colocamos você no centro dessa transformação, mudando um legado que não apenas reflete suas conquistas, mas também uma vida extraordinária em cada detalhe. Truver Investimentos. Invista no que te inspira. Ao vivo, Brunão? Meu irmão Charles, eu estou aqui, o Luiz Carlos Tadeu Capovilla. O entrevistador não deixa o entrevistado falar, desista. Não, Luiz, fica aí, eu vou ficar calado agora. É porque o irmão Charles deixa a gente muito à vontade. E são dois que gostamos de falar, né? Fica tranquilo. Mas eu vou ficar calado, irmão Luiz Carlos, você está certo. Irmão Charles, então, eu te perguntei se você tivesse que resumir a maçonaria em uma frase, qual seria o que poucos irmãos realmente compreendem, mas deveriam compreender? O que significa para você construir o templo interior? Da partir daí, nós vamos para o encerramento, hein? Rápido, hein? Passa rápido. Então manda, você. Vou ficar calado, irmão Luiz. Caladinho, para deixar o irmão Charles falar. Olha, eu disse no início e vou repetir. Na verdade, tem uma frase que, para mim, é de um ensinamento muito profundo, que é aquele pensamento, né? Sic transit gloria mundi. Ou seja, nada no mundo é definitivo. Todas as coisas são transitórias, são provisórias. Mas tem uma outra frase também, um outro ensinamento, que é um ensinamento antigo da alquimia, que é restrito a algumas letrinhas, vitriol, que na verdade significaria para nós: visita o interior da terra e ratificando encontrarás a pedra oculta. Que na verdade quer dizer para nós o seguinte: visita a você mesmo, entra dentro do seu eu, procura a resposta que você quer. Então eu acredito que essas duas frases, do ponto de vista de ensinamento maçônico, elas são muito fortes. Sim. Porque ela traz a cada um de nós a responsabilidade. Ou seja, cada um de nós é responsável pela sua viagem. Cada um de nós é responsável pela sua evolução. Como eu disse, há 30 anos atrás, quando dei o primeiro passo, depois de um tempo eu consegui perceber que era eu e eu mesmo. Ou seja, claro, os irmãos juntos, todos nós caminhando junto, mas que muita coisa ia depender de mim, apenas de mim. Eu não poderia terceirizar essa responsabilidade para outra pessoa. Então, acho que essas duas frases me ensinaram muito, né? Ou seja, eu tenho que procurar buscar dentro de mim aquilo que eu sei que é importante para o meu desenvolvimento. Agora, você me pergunta, o que muitos irmãos realmente compreendem, não compreendem, mas deveriam compreender? Eu acredito que o mais importante que muitos irmãos não entendem é que nós não somos maçons, de 2 horas por semana na nossa loja. Quer dizer, eu, você e tantos outros irmãos, nós não somos maçons de 2 horas por semana. Aquele que põe o seu terno e vai lá naquelas 2 horinhas, naquele dia, naquele horário específico, participa da sua sessão, vai embora dali, guardou seus paramentos e pronto, encerrou a sua obrigação maçônica da semana. Não. Eu acho que muitos irmãos precisam entender isso, que na verdade eles são maçons 24 horas todos os dias da semana, em qualquer lugar e ambiente que ele estiver. Se todos nós entendermos isso, com absoluta certeza, todos nós vamos crescer enquanto pessoa, tanto dentro quanto fora da instituição. Ninguém, você falou, questão de viajar e tal, realmente, as viagens que a gente fazia, elas demandavam tempo, elas demandavam energia, muitas vezes chegando em casa de madrugada, tendo que acordar no outro dia cedo. Isso foi uma rotina, mas foi uma rotina boa
nesses últimos 3 anos principalmente. Primeiro porque eu estava fazendo uma coisa que me dava satisfação, né? Me dava alegria. Segundo porque eu sabia que eu estava colaborando de alguma forma com aqueles irmãos. E terceiro porque é o meu entendimento da maçonaria. Eu fico pensando, quantas esposas, quantos familiares, por exemplo, conseguem entender e compreender aquele irmão que sai praticamente todos os dias da semana e vai para uma loja? Esse é um tipo de situação que não adianta eu tentar explicar para uma pessoa de fora por que a gente faz isso. Não tem como eu dizer para você assim, a gente faz isso por isso. Não. É só quem vive, é só quem está lá dentro, é só quem entende a maçonaria que vai conseguir compreender o porquê que a gente faz isso. É uma doação, assim, muitas vezes fora da lógica humana, porque na lógica humana todo sacrifício ele vem com uma compensação quase sempre financeira, e não é o caso. Sim. Né? Agora, o que é essa construção do templo interior? Eu acredito que resumidamente, é tudo o que foi dito aqui, no sentido de que nós estamos caminhando para a nossa própria evolução. É o que eu disse lá atrás, o que a gente faz para o outro, na verdade você está fazendo para você mesmo. Você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Você é que vai ganhar com aquilo. Mas não é ganhar, repito, você não está ganhando financeiramente, você não está ganhando como influência, não, você está ganhando enquanto ser humano, enquanto espírito em evolução, enquanto pessoa que está pronta no trabalho que você faz, a cada dia fazer um pouco mais e um pouco melhor. Então eu acredito que construir esse templo interior é isso, e todos nós estamos na caminhada dentro da maçonaria exatamente para isso. E aí, só fazendo aqui um link, né, como você mesmo disse, a maçonaria ela é uma instituição que ela não pensa só no irmão, enquanto instituição. Hoje nós temos as instituições paramaçônicas, se me permite rapidamente. À vontade. Nós temos os demolês, que são voltados para os jovens, rapazes, né? De 12 até 20 anos, 21 anos. Nós temos as filhas de Jó, que são para meninas de 10 a 20 anos. E hoje nós temos em Goiás a Estrela do Oriente, que são para as mulheres, e no sentido amplo, esposa, filha, neta, sobrinha, enfim, qualquer mulher que tenha qualquer vínculo com um maçom. E também para as filhas de Jó, quando as cunhadas. Pois é, e as cunhadas. Então, essa instituição, Estrela do Oriente, que muita gente não sabe, ela é muito mais antiga do que qualquer outra paramaçônica, porque Demolei foi fundada em 1919, Filha de Jó foi fundada em 1920, a Estrela do Oriente foi fundada em 1850. Só que ela chegou aqui no estado de Goiás em 2024. Né? Nós temos um capítulo em funcionamento, que é o capítulo Luz e Harmonia, do qual eu participo. Certo. Então ali nós fechamos toda a estrutura da família maçônica dentro das instituições paramaçônicas. Eu te pergunto, que outra instituição, a não ser a maçonaria, oferece tudo isso aos seus membros, todas essas possibilidades? Então eu acho que aí está a nossa grandeza. E como eu disse antes, a nossa força, que nós praticamente desconhecemos o tamanho dela. Eu vou muito nessa visão de que, como eu disse para você, né, a gente está dentro da instituição e tem a tranquilidade de ter a nossa família participante ali. Sim. Eu acho que esse é um ponto talvez essencial. Toda família, ela pode e deve fazer parte da nossa instituição nos seus vários segmentos. E que não seja especificamente numa instituição dessa, mas dentro do trabalho, dentro daquilo que temos a oportunidade de fazer. O irmão aqui lá de Lusiânia, o irmão Paulo, ele diz assim: boa noite, meus irmãos. Já está bem de noite, hein? Que bom. Cadê o irmão Luiz? Você tem que escrever de novo aí. Eu deixei ele falar agora, hein? Não falei nada. O irmão Paulo disse assim: boa noite, meus irmãos Maranhão e Charles.
Aqui, Paulo Henrique Luziânia. Paulo Henrique. A psicanálise interage e fortalece a construção do nosso tempo interior, com certeza. Meu irmão, Um abraço, Paulo. um abração pro irmão Paulo lá de Luziânia. Irmão, tá fazendo um trabalho bacana com a psicanálise, né? Tá estudando. Ele teve aqui, a última entrevista que nós fizemos foi com ele falando sobre a psicanálise, sobre uma nova regra aí do sistema de trabalho. Lembrando a todos que o programa está gravado, nós vamos rodar o link, depois cada um pode assistir, avançar, adiantar, gravar, tudo que foi detalhado, né? Olha, meu irmão Charles, nós vamos partir para o encerramento e mais uma vez vamos chegar ao final desse episódio do nosso programa 3 Pontos de Prosa. Eu quero agradecer profundamente a presença sua, por compartilhar a sua experiência, a sua visão e a sua caminhada. Que essa conversa nossa, ela possa inspirar não apenas os irmãos da ordem, né, mas que todos que buscam a evolução pessoal e consciência. Então, a gente tem muito ainda para conversar. Vamos marcar uma próxima oportunidade, e eu vou permitir você só falar. Eu vou fazer a pergunta e vou ficar calado para o irmão não falar que nós... né? Eu sei que a gente gostaria de seguir aqui, mas nós temos um compromisso, você tem seu compromisso, e eu te dou a palavra para você fazer as considerações finais. Mas, de fato, muito obrigado por você trazer o seu conhecimento, doar seu tempo, e que você continue motivado, que você continue nos motivando, que você continue nos mostrando a importância da gente servir, né? Que a gente possa com essa decisão sua em servir, mostrar para todos de que a vaidade, ela precisa sim existir, mas uma vaidade construtiva, né? Que a gente não tem uma vaidade de querer ser melhor que o outro, né? Como você falou, nós estamos aqui lapidando uma pedra bruta. Que a gente possa unir nossas vaidades em prol do desenvolvimento. Eu acho que essa é a verdadeira vaidade do crescimento, né? Somos todos iguais. Sim. Então, para você fazer o encerramento, agradeço você que esteve conosco esse tempo todo. Muito obrigado. Que a gente possa, numa próxima oportunidade, esclarecer mais outros pontos, né? Vamos lá. Eu quero agradecer, então, irmão Maranhão, pelo convite, pela oportunidade. Já era para isso ter acontecido antes, mas não teve como. Eu quero finalizar agradecendo a todos os que assistiram e assistirão esse bate-papo, dizendo que cada um de nós segue a sua caminhada, cada um de nós segue aquilo que constrói para si. E eu acho que o grande ensinamento da maçonaria para todos nós é exatamente este, que nós somos construtores da nossa realidade, da nossa verdade, da nossa caminhada, da nossa estrada, da nossa existência. Mas que essa caminhada, ela depende não só do nosso esforço, não só da nossa vontade, mas depende também de três coisas importantes que nós já falamos aqui hoje, aonde eu vou destacar principalmente a fraternidade. A maçonaria, ela prega muito a fraternidade. Você inicia hoje e dali a pouco você já está chamando uma pessoa que você desconhecia totalmente de irmão. Isso é muito forte. Isso é muito forte, você chamar alguém de irmão. Porque muitas vezes aqui dentro da instituição nós vamos ter pessoas que são muitas vezes mais próximas do que muitos familiares nossos. E essa é a grande força que nós temos. Então nós falamos aqui nessa fraternidade, nós falamos aqui na nossa igualdade.
essa igualdade que faz com que eu como professor, o outro irmão como juiz, o outro como um comerciante, como um representante comercial, como um médico, todos nós possamos sentar na mesma mesa, no mesmo ambiente, conversar de igual para igual, sem subjugar um ou outro pelo nosso título ou pelo nosso diploma. Uhum. Então essa igualdade e a liberdade que nós temos dentro do nosso ambiente de poder investigar, estudar, pesquisar, ler. Então essa tríade maçônica, eu acho que ela precisa ser muito bem estudada, muito bem compreendida. Então quero agradecer a cada um de vocês, a cada um que está assistindo, vai assistir, ao Maranhão, aos nossos amigos aqui do estúdio, é o Bruno e o outro? E o Marcos. Muito obrigado. E vamos aí, quem sabe em um outro momento, falar um pouco mais mais voltado para dentro da nossa simbologia, para dentro da nossa finalidade de estudo maçônico. Um abraço a todos, muito obrigado. Que Deus, a quem nós chamamos de grande arquiteto do universo, possa realmente nos abençoar com uma vida feliz, com uma caminhada maçônica promissora e fazendo bem. Muito bem. Fazendo bem e vivendo a verdadeira e pura maçonaria. Muito bem, irmão Chá, muito obrigado. O irmão João Aguiar, abraço, meus queridos irmãos. A Silvana, excelente. O irmão Zé Gonzaga, parabéns, irmão Charles, sua competência nos alegra e instrui. Casa Nova Publicidade, parabéns, irmão Maranhão, pela contribuição à ordem. O irmão José Gonzaga, parabéns, irmão Maranhão, continue sucesso. Eu vou ficar todo lisonjeado, né? Que bom. O irmão Gilson Galvão, boa noite, obrigado a todos. Então nós agradecemos a todos a participação, a dispensar o seu tempo. Lembramos que está gravado e que você pode assistir com mais calma, estourando a pipoquinha, né, tomando uma cervejinha. É um conteúdo riquíssimo. O irmão Charles trouxe muita informação e que nós vamos depois... Eu assisto várias e várias vezes toda a gravação. Eu vou assistir também. Para a gente poder ver onde é que a gente precisa ampliar, ouvir o nosso ouvinte, né? Ouvir o nosso ouvinte é pleonasmo, né? Mas é assim para a gente poder melhorar. Muito obrigado você e vamos rodar aí mais uma vez o vídeo do nosso patrocinador Truver Investimentos. Obrigado e até o nosso próximo 3 Pontos de Prosa. Com você, Brunão, rodando aí o vídeo do nosso patrocinador. Para muitos, o futuro é apenas uma ideia, um lugar feito de sonhos, incertezas e expectativas. Para nós, o futuro é concreto. Ele toma forma todos os dias, guiado por escolhas estratégicas e impulsionado por aquilo que realmente importa para você. Transformar é o que nos move. Transformamos a sua experiência com gestão patrimonial, conectando cada decisão financeira a um propósito maior. Unimos uma visão global e estratégica, que vai do financeiro ao imobilizado, do Brasil para o mundo, garantindo que cada aspecto do seu patrimônio trabalhe a favor do seu futuro. Já vimos o futuro ser segurança, liberdade, experiências ao redor do mundo. É o encontro de gerações em torno da mesa, a descoberta de novos mundos, a construção de legados que transcendem o tempo. Por isso, na Truver somos movidos pela inteligência em investimentos e pela paixão por transformar. Estudamos o mercado, antecipamos movimentos e conectamos você às melhores oportunidades, sempre pensando em como levá-lo mais longe. Porque investir é mais do que números. É atitude, visão e impacto. Muito além da gestão patrimonial, existimos para criar significado, traduzir sonhos em conquistas e transformar planos em realidade. O futuro começa nas escolhas que fazemos agora. Na Truver, colocamos você no centro dessa transformação, mudando um legado que não apenas reflete suas conquistas, mas também uma vida extraordinária em cada detalhe. Truver Investimentos. Invista no que te inspira.